Por incrível que pareça, eu não sou capaz de comer um pedacinho de carne nem para salvar a vida de um filho. Não tem como, é impossível eu comer a tal de carne. Nós dizemos que uma pessoa é vegetariana quando ela deixa de comer carne de vaca, de boi, de porco, mas não só isso, tem vegetarianos estritos, tem vegetarianos que não consomem somente a carne e o ovo, mas consomem leite, tem outros que não consomem o leite, mas consomem o ovo, só deixando de comer a carne. A questão de vegetarianismo meu, eu não tive dificuldade em superar esse desafio. Eu já nasci assim, mas eu tive vida normal, né? O pessoal pergunta o que é que você come. Eu falo, eu como de tudo, menos carne. Eu tenho vida normal, tenho 68 anos, aposentado, mas continuo trabalhando. Eu tenho toda a vitalidade. Nunca me fez falta a carne para mim, a carne animal. Eu não como nada animal, nem carne de vermelha, nem frango, nem peixe. Eu tenho filho de 44 anos, filho de 25, e eles não conseguem me acompanhar, apesar da idade minha e da idade deles. Eles não fazem o que eu faço. Agora, o desafio é difícil para quem o organismo tem necessidade da carne do alimento animal, porque o organismo pede. Eu sei que é muito difícil. Quem nasceu com essa categoria de não comer carne enfrenta muita dificuldade. Como eu sou espírita, eu diria que é uma conquista de vida anterior, porque nessa vida eu não tive que fazer dificuldade nenhuma para superar isso. Ao ficar vegetariana, radical desde 2007. E eu pensei que eu fosse ficar magrinha, mas eu não fiquei magrinha, né? Porque a gente acaba consumindo massas, outras coisas, né? Mas a gente se dá muito bem com a gente mesmo. A vantagem primordial do vegetarianismo é a gente se sentir bem espiritualmente. Não adianta desvincular, falar que a carne faz mal, que não convence, né, muitas vezes. Mas a gente se sente muito bem, né? Porque ao comer um boizinho, por exemplo, por que você não come seu cachorro? A carninha é a mesma. Não é desvantagem ser vegetariano, não, porque quem é vegetariano faz melhores escolhas. E quando você faz, por exemplo, todo mundo almoça arroz, feijão e bife, tá? Ou então nem, né, arroz e bife. A carne, se ela diversifica, a pessoa, quando você tira a carne da alimentação, o que você vai comer? Você é obrigado a diversificar. Então, os vegetais em si, eles passam a ter o quê? Uma variedade muito grande, em diferentes maneiras de preparação. Então você torna a sua alimentação muito mais distribuída no sentido que de qualidade. Então a gente faz o que? A gente deixa de comer aquela coisa que é monótona e você começa a diversificar. Porque o vegetariano não come a mesma coisa sempre. Então ele vai procurar novas opções, novos modos de preparo, coisas que a gente não habitualmente consome. Alguns grãos que a gente às vezes assim, o feijão é o grão mais consumido. O vegetariano sabe que é o feijão, ele vai no grão de bife, ele vai na lentilha, ele vai no tremoço, ele procura alternativas, porque ele sabe que a alimentação dele, ela é essencial. A desvantagem do vegetarianismo, a pessoa só vai sentir no físico depois de um tempo que ela começa a ser vegetariana. Então muitas coisas que ela de mal-estar, de digestão, de peso depois do almoço, sonolência, são sintomas que desaparecem com o passar do tempo, o corpo acostuma com o vegetarianismo. A gente se sente mais leve, dorme melhor, porque a digestão fica mais rápida. A vantagem é na saúde, a gente percebe, né? No bolso não, porque como você não pode comer coisa que tenha toda hora, acaba você comendo uma coisa melhor e um pouco mais cara, né? Mas em compensação você come menos. Então quanto mais você percebe o que você come, você começa a comer menos, com mais nutrição, né? Então você come uma coisa que é mais nutritiva, é menor, você não engorda. Tem várias vantagens assim na gente, pessoalmente, né? E uma coisa que a gente percebe também como vantagem para quem é vegetariano, por ele ter essa opção de fazer melhores escolhas, geralmente ele tem um intestino que funciona melhor,
porque ele não restringe a alimentação dele àquela, né, monotonia. E essa diversidade de fibras, de grãos, ela faz o quê? Ela faz o intestino funcionar melhor. E o intestino funcionando muito bem, né? A gente fala assim, ele produz algumas bactérias do bem. Então nós temos no intestino bactérias do mal e bactérias do bem. Quando você tem uma alimentação diversificada em qualidade, você faz o quê? Você deixa crescer predominantemente bactérias do bem. E essas bactérias do bem que crescem no intestino, elas repercutem em algumas coisas. Sensação de bem-estar, aumento de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Ela faz o quê? Beleza, a gente fala, a pele fica boa, não fica cheia de algumas afecções. E no social, essa parte da consciência é muito importante, porque a gente vai começar a perceber o que acontece na indústria, a manipulação que existe por trás da propaganda, e a gente vai se escapando dessa massificação. E quem é vegetariano, quem come produto orgânico, ele se envolve com todas essas questões e começa a ter uma atitude diferente. Não é um impulso para você ser uma pessoa mais cidadã, mais consciente das coisas, né? Lá na nossa loja, a gente tem pessoas que vai por problemas de saúde, por problemas de consciência, porque é vegano, e elas mesmas vão dando ideias pra gente, a gente troca ideia, porque não tem jeito, né? A gente tá numa cidade do interior, tudo é demorado para chegar, tem que pedir no Rio Grande do Sul, São Paulo, Campinas, então a gente tem que trocar muita ideia. A gente tem que fazer parceria com outras lojas. Agora, no caso das farinhas orgânicas, farinha sem glúten que a gente tem, aí a gente produz para que as pessoas possam ter pronto, né? Muita gente não tem tempo de fazer isso, então a gente produz para o pessoal. Bom, os produtos que mais eles procuram lá é produto para fazer, né? Farinha para poder fazer as coisas, farinha sem glúten para fazer as coisas, verduras orgânicas para fazer as coisas em casa. Então quem procura coisa pronta, digamos que seria assim, uns 30%, porque as pessoas são exigentes, têm um paladar exigente. O vegetariano não é só porque ele é vegetariano que ele vai comer tudo que não tiver carne, não é assim. Ele apura o sabor, apura o gosto, então às vezes ele compra para fazer daquele jeito que ele gosta. Eu sou vegetariana há 1 ano e meio, no começo foi um pouco difícil e quando eu decidi parar de comer carne, na verdade foi uma coisa meio, não sei, diferente, porque eu fui jantar com meu pai e eles serviram um patê de entrada e eu perguntei do que era, ele falou que era frango. Quando eu fui experimentar o patê, tinha um gosto muito forte e não era frango. Aí ele respondeu, é tipo frango. Era patê de fígado de ganso. Depois desse dia, eu decidi que eu nunca mais ia comer carne e já faz 1 ano e meio. Quando ela deixa de comer o ovo, e além de não comer a carne e deixar de tomar o leite, vai faltar na dieta dela o cálcio e o ferro, além da vitamina B12. Que é uma vitamina que a gente só obtém da carne animal. Como que a gente vai fazer então para obter isso tudo que a gente perde ao deixar de comer a carne? A gente vai obter de outros alimentos ou fazer uma reposição suplementar, fazer uma reposição. Por exemplo, a vitamina B12 e o ferro a gente pode tomar uma injeção intramuscular ou a gente pode tomar em cápsulas, né? Mas eu consigo fazer um ajuste na dieta para que essa suplementação tenha que ser corriqueira, não tem que ser sempre. Quando eu comecei a mudar a minha dieta, foi meio difícil porque eu amava frango, eu comia frango praticamente todo dia. E chegar em casa e ver o filé grelhado de frango, todo mundo falando, não come, já tá morto mesmo, não foi você que matou. Não tem problema, é só um pedacinho. Aí você parava, pensava, ficava olhando, não. Mas quando você vira vegetariano, por uma questão ideológica, em respeito aos animais, fica muito mais fácil você ver aquele pedaço de carne e não enxergar como uma coisa que vai satisfazer a sua vontade. Tem todo um processo além disso, tem toda uma indústria que faz uma série de animais sofrerem e você acaba
pensando nisso, querendo ou não. Então acaba sendo um pouco mais fácil no sentido de você controlar o seu impulso de querer comer. Mas depois de um tempo, principalmente quando eu comecei a adotar a dieta de alimentos orgânicos e integrais, mudou muita coisa. Você se sente totalmente diferente com a utilização desses novos alimentos. Parece que tem um pouco mais de disposição, o organismo funciona muito melhor, muito mesmo. E, não sei, é uma coisa que faz bem pro interior mesmo. Você se sente bem e acaba que se sentindo mais em paz com todo o meio ao seu redor. Eu me tornei vegetariano há mais ou menos 10 anos, está indo para 15, não lembro direito quantos anos, mas é mais de uma década. E eu decidi me tornar vegetariano por motivos de consciência ideológica em relação à compaixão que eu tenho pelos animais. Eu acho que eles não merecem morrer, tirarem a vida deles para que a gente se alimente. Então, foi uma escolha por dó mesmo, por não querer consumir carne vinda de animais mortos, ou melhor, matados, né? Então, uma escolha que eu fiz de coração, eu me sinto bem com ela. Na verdade, sou ovo-lacto vegetariano, eu consumo derivados de ovos e leites, queijos. Ainda não consegui me tornar 100% vegano, mas também não acho que seja tão ruim quanto consumir a carne, porque existem até processos orgânicos de extração de ovo e leite que você não judia do animal, você não coloca ele em cativeiro, nem dá hormônio, nem coloca ele em células escuras para botar mais ovo, etc. Então eu vou atrás desse tipo de alimentação. E as dificuldades eu acho que são mais relativas a encontrar produtos vegetarianos ou veganos, que no exterior, nos países de primeiro mundo, você tem 1, 2, 3 fileiras de supermercados inteiras de produtos. Aqui no Brasil a gente ainda não chegou nesse nível, até pelo número, pela quantidade de pessoas que vem se tornando, apesar de estar crescendo muito. Hoje em qualquer hamburgueria em São Paulo você tem hambúrgueres de cogumelo, quinoa, arroz fradinho, diversos tipos de soja, muito bons. Talvez no começo, para me adaptar a encontrar os nutrientes que a carne fornece, que são proteínas, vitamina B12, ferro. E eu acabei procurando isso em outros alimentos, como grãos, frutas, verduras escuras, que são as maiores fontes. Mas depois que eu aprendi, ficou tranquilo, nunca tive nenhum problema de anemia, como bem pra caramba em restaurantes japoneses, mexicanos, italianos, árabes, brasileiros, mineiros. Tem várias opções, é só vasculhar o cardápio. E se você resolver ser vegetariano, antes consulte um médico e faça o exame de sangue. Porque às vezes você já pode ter uma anemia e você não sabe. Primeiro precisa ser ajustado tudo isso, para sua imunidade não cair, para você não sentir o seu organismo não sentir uma falta drástica da proteína animal. Então isso tem que ser aos poucos, não pode ser de repente, tem que ser bem planejado, ver que tipo de vegetariano que você quer ser, ser totalmente restrito ou não. Se você vai consumir pelo menos o ovo, já é outra história, você já consegue obter proteína animal e o ferro, Mas se você não vai consumir nenhum derivado animal, já vai ter que fazer outro ajuste e consultar com o médico a suplementação. Se a gente optar, eu vou ser vegetariano, daqui pra frente eu não vou mais comer mais carne, não vou comer ovo, não vou tomar leite, nós temos que consultar um médico, porque nós vamos ter que fazer exame de sangue de tempos em tempos para ver o que está faltando. E ele vai fazer esses ajustes, ou ele vai encaminhar para uma nutricionista para fazer ajuste na dieta, fora a complementação. Eu sou bem feliz sendo vegetariano, sou bem contente com a opção que eu fiz e tenho a consciência bem mais tranquila, porque tenho muito carinho, muito amor pelos animais, assim como pelas pessoas. Mas também não condeno ninguém que coma carne, acho que é cultural, é uma herança e um dia a gente chega lá.